né? Aqui dali invalida a admissão em cargos eclesiásticos de pessoas que sejam apóstatas. Uma pessoa que é apostate da fé, ela é excomungada. Por exemplo, o caso de Ganô, o que aconteceu? Ele apostatou da fé do Vaticano II. Eu acho que é importante o senhor falar também que é a questão de depor um papa. Aí falam que só um concílio pode fazer isso. Citam Nestório, né, que Nestório foi deposto pelo concílio de Éfeso. E pega também o cânon 884 e interpreta ele segundo alguns canonistas. E tem uma interpretação um pouco diferente. Isso chama-se conciliarismo, também está condenado pela igreja. Mas é questão de Nestório, que citam que Nestório foi deposto pelo concílio de Éfeso. Até São Roberto Bellarmino comenta sobre isso. Que Nestório, inclusive, nós estamos falando lá de faz muito tempo atrás. Sim, muito tempo. Demorava muito tempo para aparecer a internet ainda. E a comunicação era escassa, demorava muito. E Nestório, eu não quero pecar por imprecisão, mas se eu não me engano foram 2 anos desde que a notícia chegou à autoridade da igreja até a sua deposição, que os fiéis, né, dali diziam: nós temos um príncipe, mas não um bispo. Não quer dizer que o povo depôs o bispo, não. Quem depôs o bispo foi a autoridade, porque fora o Papa é uma teologia totalmente diferente. O Papa é um direito totalmente diferente. Isso aí é um absurdo. Porque não se compara o Papa com qualquer outro bispo, por mais santo que seja. É uma teologia, é uma lei totalmente diferente. Quando alguém cai em algum ato herético, ele precisa ser avisado. Só que o aviso tem que vir de cima. Tem que vir de cima. Mesmo que um fiel diga: excelência, o senhor está dizendo coisas contrárias à verdade, etc. A admoestação canônica tem que vir de cima, da autoridade. E assim foi como ocorreu. Ninguém está dizendo que estamos depondo um papa. Ele nunca foi. Mas o que acontece? É uma objeção que eu digo que eu tenho que explicar para alguém que isso aqui é uma caneca branca e não um gato amarelo. Porque existe e por isso que a discussão desse tipo de coisa é totalmente inútil. Na filosofia há um princípio chamado a suppositio, que numa discussão as duas pessoas que estão debatendo têm que estar falando da mesma coisa. Se eu estiver falando de um escorpião e você estiver falando da constelação escorpião, é conversa de maluco. Sim. É conversa de maluco. Eu, como católico, admito, aceito, e se Deus me dá graça, morreria para sustentar que o Papa não pode cair na heresia, porque isso está dogmaticamente definido. Esse tipo de opositor diz que não, que o Papa pode cair na heresia. Então nós temos uma supositio diferente. Eu estou falando do animal, do escorpião, e o cidadão está falando de uma constelação. Então a discussão ela é inútil. E eu vejo também, padre, que quando eles pegam o cânon 884, igual pegaram, e pegam canonistas para poder explicar o cânon, na verdade, o Código de Direito Canônico, o senhor vai explicar melhor do que eu, no cânon 6 fala que para você interpretar, por exemplo, o cânon 884, você tem que pegar os documentos que foram utilizados na referência. Pois claro. Qual que foi utilizado lá que tem muito claro? Com ex apostolatos, que nessa questão não foi revogada, né? A questão dogmática. Não, é que veja só, as pessoas, para que as pessoas saibam, né? Como ex apostolatos foi uma medida disciplinária da igreja para evitar a infiltração. De forma tal que um clérigo, qualquer pessoa que tenha sido, qualquer converso, não podia chegar nem na clericatura. Clericatura é o soldadinho raso dentro da hierarquia da igreja. Não podia. A Comex Apostolatus invalidava todo tipo de admissão eclesiástica nesse sentido.
Mas é claro que isso depois caiu em desuso porque os mesmos pontífices atuaram diferente, revogaram essa parte da Comex Apostolatus. Prova disso, os 2 cardeais Manning e Newman, que eles eram anglicanos, se converteram e chegaram não ali, chegaram cardeais. Então, a parte, a Comex Apostolatus, por isso que eu digo que as pessoas têm que ter princípios para procurar as fontes, né? Porque, lendo, não, então, Newman não era cardeal, não, nada disso. O que está ali no cânon 188, versículo, vou falar, parágrafo 4º, né? Aqui dali invalida a admissão em cargos eclesiásticos de pessoas que sejam apóstatas. E qual é a interpretação da igreja disso que nós vimos durante toda a história? Uma pessoa que é apostate da fé, ela é excomungada. Por exemplo, se o caso de Viganò, o que aconteceu? Ele apostatou da fé do Vaticano II. Ele fundou alguma religião nova? De jeito nenhum. Não. Pelo contrário, ficou com a fé, né? Essa que é a verdade. E condenou Francisco à heresia. A heresia.